Amém. Sempre bom estar aqui, irmãos, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Isso quer dizer que a gente está sempre debaixo da dependência de Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, cumprimentar você aí que está em casa. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja aí com vocês, esteja aqui com a gente. E eu sei que tudo está aqui, que o Espírito Santo está aqui e que a paz do Senhor está aqui. Por quê? Porque hoje, no louvor, já começou a minha pregação. A pregação que eu tinha preparado para hoje, que o pastor me pediu para trazer essa palavra. Deus tem falado ao meu coração. E aqui durante o louvor, o irmão já começou a ministrar essas coisas. E eu achei tremendo. Eu falei: Senhor, só Tu, Senhor, que está na mesma unção do Espírito Santo, está aqui neste lugar. Então o Espírito de Deus está aqui, irmão. Creia que está aqui. Amém? E o tema da minha palavra que eu trouxe hoje é tempo de voltar para Deus. Amém? Então, como o Thiago ministrou aqui, você que está em casa, você que está sentindo falta, você que está sentindo no seu coração que falta a presença de Deus, é tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de buscar ao Senhor. Nós passamos por um tempo terrível, como nunca houve, né? Pelo menos eu nunca fiquei sabendo de todas as igrejas no mundo inteiro fechadas. Então é tempo de retornar. É tempo de trazer de volta a alegria nos templos, nas casas, nas células, na sua família, na nossa casa, aqui na igreja. É tempo de trazer isso de volta. Nós queremos esse amor de Deus presente de volta em nossas vidas. Amém? Então é tempo de buscar a Deus. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, uma parte bem conhecida, que é João 3, 16 e 17. Vou começar com esse texto, mas muito mais o Senhor tem para nós. É um versículo muito falado, né? Muito conhecido. Mas vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Isso é o próprio Jesus falando para você nessa noite, irmãos. É o próprio Jesus falando. Porque Deus amou o mundo. Alô? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa palavra que eu quero declarar na vida de vocês, na nossa vida que estamos aqui, que Jesus veio para salvar. Jesus não veio condenar. Jesus não condena, Jesus salva. Então, se há condenação na sua vida, se tem alguma coisa te condenando, se tem alguma coisa dizendo para você que você não serve mais para vir para a igreja, que você não serve mais para Deus, que você não está mais apto a congregar, a buscar, que a sua vida já não importa mais para Deus, é essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Amém? E é uma história, a história que Deus tem para nós é a história de amor, é uma história de perdão, que nós temos que buscar a Deus e pedir perdão. E como Jesus falava, pregava em parábolas, eu queria trazer nessa noite uma história. Eu acho que alguns irmãos já ouviram essa história. A história de um condenado. Há muito tempo atrás, estava condenado no Velho Oeste. E esse rapaz fez muitos delitos, crimes.
mas muita gente conhecia ele, ele era uma pessoa boa, ele tinha um coração bom, mas ele fazia muitas coisas erradas e por isso foi condenado, matou uma pessoa e foi condenado à morte. E aí a população daquela cidade escreveu para o juiz pedindo perdão para essa pessoa. Então o juiz, ele se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, fez o pedido fez o decreto de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi visitar esse jovem. E aconteceu que quando ele estava visitando esse jovem, o pastor, né, o juiz, disfarçado de pastor, chegou para esse jovem e falou: olha, eu tenho algo importante aqui para você. E ele começou a pegar as coisas, jogar nesse pastor e falou: eu não gosto de crente, eu não sirvo mais para a igreja, que você sai daqui, eu não quero ver você aqui e tal. E o pastor, né, que era o juiz, estava com perdão dentro da Bíblia para ele, e ele rejeitou aquilo. E aí o rapaz foi embora, né, o juiz foi embora, e esse rapaz foi para a forca. Só que antes dele ser enforcado, deram a palavra para ele, e ele ficou sabendo que naquele dia ele tinha rejeitado o perdão. E aí ele pediu a palavra e falou o seguinte: falou: eu estou sendo condenado não pelo crime que eu cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Então, irmãos, que sirva de reflexão para nós esse tipo de atitude. Isso, Jesus já nos deu perdão, Jesus já morreu por nós. Então, se hoje você está afastado, se hoje você está longe dos caminhos do Senhor, não é por causa de Jesus, mas é por causa das suas atitudes, porque você está rejeitando o amor de Deus. Ah, Samir, mas aconteceu muita coisa e tudo, nós vamos falar sobre isso agora. Eu também, na minha vida, aconteceu muitas coisas que eu tinha todos os motivos para não servir mais ao Senhor, e eu vou te contar um pouco. Mas antes eu quero contar uma história, a história eu já contei, mas antes eu quero entrar na palavra de Deus com uma parábola, também foi uma história que Jesus contou. Está lá em Lucas capítulo 15, vamos abrir, Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, Perdão, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Não, me confundi mesmo. Perdão. É Evangelho de Lucas, capítulo 15 mesmo. E o verso é o 11, que é a parábola do filho pródigo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me da parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dispensou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e que mandou para o seu campo aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-se a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Essa é uma parábola, irmãos, de uma pessoa que estava na casa do pai e foi, tentou seguir o teu caminho. Então, é uma história que tem dois irmãos e um pai. Eu quero trazer uma analogia para nós como igreja. Amém? Obrigado, pastor. A nós como igreja. Esses dois irmãos simbolizam a igreja. E o pai simboliza Deus. É interessante que você pode notar que os dois, não há na parábola, não há nesse texto, uma conversa entre os dois irmãos. Mas a conversa, há um relacionamento com o pai, com os dois irmãos. Amém? O irmão era bonzinho, todo certinho, fazia nada de errado, não transgredia nada do pai, das ordens do pai. Só que o outro era um garoto problemático, era um garoto terrível. Irmãos, eu estou pregando aqui praticamente falando de mim, porque a minha vida, sempre foi muito turbulenta, Vou contar um pouquinho dela aqui. Então, se eu me emocionar, irmãos, me perdoe, mas é porque essa palavra fala demais comigo, até hoje. Então, o pai conversava com os dois. Mas o que quer dizer filho pródigo? Eu já ouvi muitas pregações que esse filho desejou a morte do pai, porque pegou os bens e queria viver a sua vida longe do pai e não queria mais Deus. Mas eu quero trazer algo diferente essa noite. Dizer que o significado de pródigo, no dicionário significa quem dissipa os bens, quem gasta mais do que é necessário, gastador, que é generoso ao dar. Então, de acordo com o dicionário, não é muito pecaminoso essa atitude de pródigo. Vocês concordam comigo, irmãos? Mas existia uma situação dentro da casa onde ele vivia, com o irmão, com o pai, que trazia desconforto por causa dessa atitude dele. Então, ele teve motivos para pedir para o pai esse dinheiro para ir embora, para tentar a vida longe daquela situação. E foi isso que aconteceu comigo, irmãos. Eu falei, esse negócio de igreja é difícil para mim. Eu não consigo me adaptar à igreja.
frequentei várias igrejas, passei por várias igrejas. O pastor Roberto me acompanha desde da minha conversão, sabe disso. Já frequentei essa igreja, já saí, já voltei. Então, é difícil, irmãos, é difícil. Eu concordo, já passei por isso. Porque onde tem pessoas, né, e tem situações diferentes, como nós vimos aqui, são dois irmãos com características bem distintas. Então, gera esse tipo de conflito. Então, esse filho resolveu sair porque aquela situação era difícil. Mas só que ele não sabia que viver longe do pai ia ser a maior derrota da vida dele. Por quê, irmãos? Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, se você já estava nessa situação, né? Vocês que estão aqui na igreja, estão voltando, você que está em casa, que ainda está nessa situação, toma uma atitude. Não deixe a sua situação ficar igual a desse filho, de chegou a querer comer comida de porco, para cair em si e querer voltar para a casa do pai. Amém? E foi isso também que aconteceu com a minha história, irmãos. Eu tinha todos os motivos para não estar mais dentro de uma igreja. Eu quero tomar muito cuidado aqui, porque eu não vou falar nomes, para não comprometer ninguém, nem pastores, nem denominação, nem pessoas que já conviveram comigo, para que eu não peque contra eles. Mas já tive experiências terríveis dentro de igreja, irmãos. Terríveis. Fui acusado de coisas que eu não fiz. Eu queria buscar a Deus, entender mais da palavra, e as pessoas, no começo da minha conversão, as pessoas falavam: olha, você quer saber demais, fica quieto, você não serve mais para estar aqui no nosso meio não, você só causa confusão. Eu ouvi isso demais, e acabava saindo da igreja. Teve grandes situações que eu mesmo decidi sair. Falei: não aguento mais, eu vou fazer igual o filho pródigo, vou ver minha vida, chega disso aqui. Mas lá no fundo, Deus ainda tocava no meu coração. Deus ainda falava: volta, não terminou ainda, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E eu tentava voltar e arranjava aquelas confusões, e a minha vida sempre foi tribulada nesse sentido. Então, irmão, eu quero dizer para você que foi decepcionado com alguma palavra de pastor, que você que foi decepcionado por alguma situação na igreja, você que foi humilhado, ou qualquer outra situação que fez você afastar da igreja, né? Como foi profetizado aqui no louvor, Deus te ama. Como lemos aqui, Deus ainda te ama. Deus nunca esquece, nunca vai desistir de você, nunca esquece. Mas Ele quer que você volte. Quer que você volte para casa. Por quê? Porque quando você voltar, quando você estiver de volta, haverá uma festa. Que foi isso que aconteceu aqui nessa parábola. Quando esse filho voltou, houve uma festa. Amém? E a Bíblia, né, nos fala de muitas festas. Deus é um Deus de festa. E todo o filho de um judeu, todo filho do Velho Testamento, quando nascia, o povo fazia uma festa, quando nascia um filho. Agora é interessante que nós vemos aqui duas festas. Uma festa quando nasceu e uma festa quando foi recuperado. Aqui também no capítulo 15 de Lucas, nós também vimos outras parábolas, que é a parábola do ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. E Jesus falando, vê que falam também de festas. Então duas passagens que falam aqui que há festa, e num lugar maravilhoso, que um dia nós vamos estar lá, que é festa no céu. Vamos ler aqui capítulo 15, verso 7.
Digo-vos que, assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse aqui é o final da parábola das 99. E da dracma, versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? A gente sempre ouviu essas pregações, irmãos, falando de pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Deus. Mas hoje eu quero trazer para vocês, para nós, para mim, que é tempo de voltar, se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender de ter se afastado. Se arrepender de querer levar a sua vida sem Deus. Se arrepender de querer tomar os destinos da sua vida, tomar a rédea da sua vida sem a presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender dessas coisas, amém? Então, irmãos, voltando às minhas histórias. Quando eu estava longe de Deus, eu assistia, né? Na televisão, esses pregadores, e eu falava, meu Deus, será que é só isso? Será que é só isso? Será que Deus não tem mais? Será que é só isso que a gente ouve? Será que é só ter dinheiro que faz a diferença na nossa vida? Então, essa pregação da prosperidade que a gente escuta muito em televisão, também a gente fica desmotivado de voltar para Deus. Por quê? Porque é tanta coisa que você precisa fazer, que você precisa, como é que fala? Transpor para estar congregando, para estar na igreja. É tanta coisa que impõe sobre nós que a gente fica desmotivado de querer voltar. Amém? Teve situações que eu já vivi de pastores, eu ia me aconselhar com pastores, ou buscar uma bênção, né? Eu e minha esposa uma vez fomos num pastor para buscar a bênção, fomos ao gabinete dele, sentou conosco e a gente falou, pastor, a gente trouxe aqui para o senhor abençoar. Ele se levantou, foi embora, deixou a gente sozinho dentro do gabinete dele, e a gente olhou um para a cara do outro e falou, vamos fazer o quê? Vamos embora também, né? Ficar fazendo o quê aqui dentro? Então, irmãos, a gente saiu indignado. Falou, meu Deus, isso é que é ser igreja? A gente está vindo atrás, a gente está vindo buscar. E várias outras situações, muitas outras. Estou aqui tomando muito cuidado para não falar nomes, mas teve situações, irmãos, que eu me dediquei muito a uma igreja. Fiquei anos nessa igreja. E aconteceu algumas coisas dentro dessa igreja que me colocou numa situação que eu não podia me defender. Porque foi uma situação bem complicada. E aí começaram a levantar conversas minhas de atitudes que eu não tomei, falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, por isso é que eu estava acontecendo isso comigo. E aí eu me indignei muito, eu virei para Deus e falei, Senhor, mas né, tanto tempo que eu estou dedicando a essa igreja, que eu estou aqui, que eu estou buscando, que eu estou tentando fazer igual esse irmão, sem transgredir nada do Senhor, aí acontece isso. Eu praticamente fui obrigado a sair daquela igreja. Saí indignado. Eu falei, meu Deus, não tem lógica. Mas aí, irmãos, acontecia algo que eu sei que está acontecendo na sua vida, que você que está em casa, que Deus tocando aqui, tocando no coração, falando, volta. Não olha para homens. Homens são falhos. Tira os olhos dos homens. Tira os olhos das pessoas. Para de fazer para os homens. Comece a fazer para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar isso. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer para o Senhor.
Só que eu vou fazer aqui na minha casa. Eu vou buscar Deus, eu vou ler, eu vou buscar e tal, só que aqui na minha casa. Isso me fez me lembrar de um irmão também, há muito tempo atrás, que ele morava num lugar que tinha um pé de manga, e ele relatou isso também, me identifiquei muito com ele, que ele falou: eu vou ser crente embaixo desse pé de manga aqui. E assim ele fez, como eu também tentei fazer, ser crente fora da igreja e buscando a Deus. Só que aí não tem como, irmão. Quando você vai ler a Bíblia, você fala, tem que congregar. E aí eu me entristeci, eu falei, meu Deus, eu tenho que congregar. Mas já tanta decepção que eu passava nas igrejas, né, que era muito recente. Mas aí eu lembrava do irmão do pé de manga, eu falei, irmão, não tem jeito. Mas por que não tem jeito, irmão? Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então não tem como você querer a cabeça, mas não querer um relacionamento com a cabeça, querer a cabeça, mas não querer o corpo. No mundo, quando as pessoas do mundo, quando eu era do mundo, também era assim. Eu queria um relacionamento com a pessoa, mas eu não queria a cabeça, eu só queria o corpo. Muita gente do mundo, o mundo faz desse jeito, mas na igreja, com Jesus, não faz, irmãos. É impossível você querer Jesus sem aceitar a cabeça e o corpo. Então, depois que Jesus falou isso para mim, eu falei, então eu vou voltar. Mas aí eu vou voltar, eu vou ficar quietinho no canto, sem fazer nada. Eu procurei uma igreja bem grande, aquelas bem cheias, porque aí eu entrava quietinho, sentava lá na última cadeira, quietinho, antes do pastor dizer amém, e eu ia embora. E para quê? Para mim estar na igreja, mas Jesus pegava e falava assim, não é isso, você tem que se envolver. Por isso, irmãos, que eu amo essa visão celular. Porque uma igreja grande, como eu falei aqui, uma igreja maravilhosa, cheia, o pastor é aquele showman, né? Intocável, é difícil ter acesso ao pastor. Até que tem igreja que você até tenta falar com o pastor, mas não consegue. Eu falei, essa igreja que é boa para eu voltar, porque aí ninguém vai me perturbar. Mas Deus perturbava aqui, falava, não, você precisa de relacionamento. O corpo de Cristo, irmãos, é relacionamento. Por isso que a visão em célula, ela é sobrenatural. Por isso que você relaciona com os irmãos da sua célula. Porque essas igrejas grandes que não são em célula, é boa, Deus age, Deus está lá. Mas esse relacionamento pessoal é dentro de uma célula. E aí, quando você começa a liderar, quando você começa a prestar, como se diz, ajudar as pessoas naquilo que você já sofreu, naquilo que você pode ajudar, o Espírito Santo, você sente o mover do corpo dentro de você. Porque é a mesma coisa, imagine, se eu corto essa mão e jogo ela, todo mundo vai passar ali na rua, vai chamar até a polícia, vai falar, olha, tem uma mão aqui. Você para o mundo está desse jeito. Onde você for no mundo, eles vão identificar você. Falar, você é corpo de Cristo, você não serve mais para cá. Nas boates, nos prostíbulos da vida, nos bares, nos shows, eles vão te identificar. Falar, você é corpo de Cristo. Está fora, não está ligado ao corpo, mas você é corpo de Cristo. E foi isso também que aconteceu comigo. Então, se essa mão não estiver ligada ao corpo, o sangue não circula, não há vida nessa mão. Então, todo membro, ele precisa estar ligado ao corpo. Para quê? Para que a vida flua dentro desse corpo, desse membro. Porque se não estiver ligado ao corpo, o sangue não circula. Então, irmãos, essa visão de célula, ela é tremenda, porque quem é que faz os tecidos do corpo? É a célula. Começa por uma célula. A vida, a concepção da vida começa em uma célula.
e aí gera-se a vida. Ou seja, é uma visão tremenda de igreja. Amém? Então, quando eu voltei, eu queria ficar quietinho. Queria ficar sem ninguém me perturbar, sem ninguém mexer comigo. Deixa eu quieto aqui. E eu ouvia muito isso falando, muita gente falando, né, que a igreja não cuida das pessoas, é o único exército que não cuida do seu soldado ferido, essas coisas. E a gente, tanta coisa que o diabo vai colocando na nossa mente, e a gente vai para a igreja e fala assim: aqui tá ruim. Aí você vai para o mundo e fala: aqui também tá ruim. Então fica naquela situação terrível. Você não sabe mais onde você se encaixar. Mas aí até que Deus vem com uma palavra de hoje, como uma decisão que você pode tomar, como uma decisão que este irmão tomou. Quando nós lemos aqui, ele caiu em si, falou: peraí, lá na casa do meu pai tem muita fartura e eu estou aqui padecendo. Então peraí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pedir para o meu pai para me aceitar, nem como um filho. Olha a questão aqui de se arrepender. Quando a gente se arrepende, né, a gente se humilha, a gente desce, a gente entra por esse canal de Deus, que é arrependimento. Então, quando ele falou que eu quero que ele me trate pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque aí eu vou estar na presença, eu vou estar na casa de Deus. E eu também pedi isso para Deus. Quando eu li os evangelhos, quando eu li Apocalipse, eu falei: Senhor, não me deixa fora disso não. Eu quero entrar, eu quero estar diante do trono de Deus. Nem que eu entre lá no último, lá na porta, igual eu te falei quando eu ia nessa igreja, lá o último que entra, o último lá, mas não me deixe fora, Jesus. Não me deixe fora. Ansiava por isso. E aí Jesus falou: não olhe para os homens, pare de olhar para os homens, porque os homens são falhos. Começa a olhar para mim, começa a ter um relacionamento comigo. Então foi isso que eu busquei. E é o que o filho pródigo voltou para a casa do pai por necessidade, mas também ele voltou para estar na casa do pai, debaixo da mão do pai, debaixo da situação confortadora da casa do pai. E ele achou que ele nem ia ser recebido como irmão, como filho mais. Mas aí o que aconteceu? Como falei, a festa. Veio a festa. Ele se arrependeu, ele chegou diante do pai e falou: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, porque o que eu fiz foi muito errado, eu rejeitei o Senhor. E isso nos fala, irmãos, que você, né, não tem que ficar olhando muito para os irmãos. Nós somos falhos, né? Eu falo pelo pastor também, pelos pastores que estão aqui. São homens como nós, são pessoas como nós, têm falhas, mas o coração desses homens, o coração da liderança dessa igreja, irmãos, não vai fazer igual o irmão do filho pródigo, não vai reclamar quando você voltar, mas eles vão, sabe fazer o quê? Eles vão entrar na festa. Eu conheço o coração desse pastor, que quando tiver a festa aqui de um pecador que se arrependeu, de alguém, de um filho que voltou para casa, tenho certeza que os pastores, pastor Roberto, pastor Marcelo, pastor Paulo, vão entrar na festa, vão festejar, vão querer comer junto com esses irmãos. Porque comer, irmãos, comer, cear, fala muito da natureza de Deus. O pecado entrou no mundo por causa que um comeu uma coisa errada. Adão comeu o que não deveria comer. E Deus, Jesus, sempre fala que Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. E Ele está nos esperando para ceiar com Ele. Porque quando Ele esteve aqui, vamos olhar aqui em Lucas capítulo 15, verso 1. Olha o que Ele fazia.
quando ele esteve aqui. Capítulo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, quando Jesus veio, para morrer por nós e passar a temporada que ele passou aqui, ele comia com os pecadores. E é o que ele quer fazer, irmãos, conosco, porque está lá em Apocalipse. Esse é outro versículo também que muitas pessoas usam para falar de pessoas do mundo que ainda não conhecem Jesus. Mas hoje eu trago essa palavra para vocês, para você que está em casa principalmente. Essa palavra é para nós, porque a Bíblia, ela é um testamento, e testamento é para filho. As pessoas do mundo não lêem Bíblia. Eu conheço muitas pessoas da igreja que não lêem Bíblia, quanto mais as pessoas do mundo. Então, tudo que está escrito na Bíblia é para nós. Tudo que está escrito na Bíblia é para você. Então vamos ler lá em Apocalipse capítulo 3. Olha o que Jesus está te chamando hoje para fazer. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Amém. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Olha o que Deus pede para você fazer primeiro. Ser zeloso, se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, lá em Apocalipse, Jesus está falando dos últimos dias. E eu creio que nós estamos nos últimos dias. Abre a porta do seu coração para Deus entrar, para que haja ceia, para que haja mantimento, para que você não deseje comer comidas terríveis de porco. Abra o seu coração para Deus. Mude, arrepende e volta. É tempo de voltar, irmãos. Porque como eu estava falando de mim, imagina de mim se eu não volto. Irmãos, tem como, irmãos. Eu chegava diante de Deus, chorava e falava: Senhor, mas não consigo mais. Ele: mas para onde você vai, Samir? Aí eu lembrava que que Pedro falou isso para Jesus: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus falava comigo: para onde você vai? Você vai fazer o quê? Eu falava: é mesmo, não tem para onde ir. Para onde eu vou? Para onde iremos? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. E o melhor, que não é só palavras de vida eterna. Ele quer comer, cear, festa, alegria. Irmão, já viu festa sem alegria? Não é festa, né? Então toda festa tem alegria. Então, como vimos nessa passagem aqui do filho pródigo, era uma festa. Era uma festa. Então, Jesus quer ter essa festa dentro de você, no seu coração. E isso aconteceu comigo, meu irmão. E eu creio que vai acontecer com você. Quando voltarmos, quando enchermos essas igrejas, quando as igrejas voltarem a ficar cheias, quando as células se multiplicarem, quando nós começarmos a convidar os irmãos, e essas células encher e multiplicarem, e essa igreja encher, nós vamos ter todos os domingos aqui uma festa. Em nome de Jesus eu profetizo, festa, irmãos. E festa traz alegria, traz o amor. Porque onde há amor tem festa, já viu? Todo o simbolismo de amor gera uma festa. Quando uma mãe ou um pai quer celebrar o nascimento do filho, festa. É 1 ano, 2 anos, 5 anos. Todo ano tem festa. Quando se casam, festa. Quando é aniversário de casamento, festa.
Deus também é assim, irmãos. Todo momento Ele quer festejar com você. Todo momento. Então pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para irmãos. Pare para olhar para a situação. Porque imagine esse filho pródigo aqui, irmãos, se ele estivesse olhando para o irmão dele. O irmão dele estava condenando ele. Mas ele não olhou para o irmão. Ele nem quis saber do irmão. Você vê que não há diálogo entre os dois. Não, amém, eu respeito meu irmão, mas eu não quero saber do meu irmão não. O meu interesse é com o pai. E é assim que a gente tem que pensar. Mas os irmãos, como você falou, Samir, e o corpo, como é que é? Irmãos, quando você sente esse amor de alegria, de festa, de Deus, você começa também a perdoar. Por quê? Porque você foi perdoado. Você transgrediu, você voltou, pediu perdão e voltou. Perdão que você recebeu, você agora libera para a vida dos seus irmãos. E eu comecei a liberar o perdão na vida desses pastores, desses irmãos, dessas pessoas, de tudo que eu vivi, desses mais de 20 anos de crente, buscando em várias igrejas, eu consegui liberar esse perdão. Amém? E esse perdão, irmãos, tira de dentro de você essa raiva, essa angústia, e ele se transforma em amor, porque Jesus é amor. Ele, Deus é amor. Então, quando ele transforma essa raiva, angústia em amor, é fácil perdoar. Muito fácil perdoar. E é muito fácil esquecer tudo que você passou. Por quê? Porque tudo se torna novo. Como a palavra de Deus diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, irmão? Então, quando tudo se torna novo, novidade, é só alegria, alegria. Amém? Então eu comecei a pregar para os irmãos como uma parábola. E eu queria finalizar essa pregação também com uma parábola. E eu queria chamar um irmão aqui para cantar uma música. E eu quero contar essa parábola. Amém. Glória a Deus. Irmão, essa é a minha história. Essa parábola do filho pródigo é a minha história. E conta a história, irmãos, de um filho que, por causa dessas situações que passou dentro da casa, com os familiares, com o pai e tudo, resolveu ir embora. Né? Bem parecido com o filho pródigo. Então ele resolveu ir embora e ficou longe por muitos anos. Mas um dia ele se arrependeu e resolveu voltar. E aí ele resolveu voltar. Aí na casa do pai, atrás da casa do pai, passava uma linha de trem e tinha uma árvore bem grande. E ele escreveu uma carta para o pai e falou: pai, né, não sei se o Senhor vai me perdoar de tudo que eu fiz, de toda a maldade, de todas as ações malignas que eu fiz. Por isso eu não tenho coragem de te encarar. Então escreva essa carta e te peço, se o Senhor me perdoar, o Senhor coloque um lençol branco na árvore, que eu vou passar no trem, nesse trem às 5 horas da tarde. Se eu ver o lençol, eu sei que o Senhor me perdoou. Então ele fez isso. E ele foi. Só que chegando perto, ele não tinha coragem de olhar. Aí ele pediu para o colega que estava do lado, contou a história para ele e pediu, falou: olha para essa árvore. Quando passar assim, que eu estou muito emocionado, eu não estou dando conta de olhar. Olha na árvore.
Se na árvore tiver um lençol branco, você me fala, que aí eu desço na próxima estação e vou para casa do meu pai. Mas se não tiver o lençol branco, eu continuo no trem, vou embora e nunca mais eu vou voltar. E chegando perto da árvore, ele perguntou à pessoa: e aí, tem o lençol? E o rapaz olhou para ele e falou: não tem. Não tenho lençol. Aí ele entristeceu e o rapaz continuou: tem, a árvore toda está branca. Tem um homem com lençol balançando e gritando.